Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos a respeito do bibliotecário. E conversaremos para isso com o Roberto Júlio Gava, que é bibliotecário pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialista em arquivística, é bibliotecário da PUC, onde é responsável pelos acervos do Dr. Hélio Pereira Bicudo. E a Lilian Leme Bianconi, que é bibliotecária também pela Fundação de Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é especialista em educação ambiental. Trabalha na chefia do atendimento ao público do Instituto de Psicologia da USP, de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Bom, eu não vou dizer que seja uma piada, mas um caso a qual vai definir muito bem qual o estilo do profissional. Quando a gente entra na faculdade, sempre a professora diz o seguinte, que certa bibliotecária, ao invés de catalogar o livro Raízes do Brasil na área de História, ele faz isso na área de Botânica. Então, você vai perceber que o profissional bibliotecário, ele tem a responsabilidade de colocar a informação certa e verdadeira para que o aluno ou o outro profissional de qualquer outra área que precise do livro encontre da forma correta. Você tem também um caso? Não é um caso, mas assim, quando eu vim até aqui, o pessoal falou, eu falei que eu vinha fantasiada de bibliotecária, aí as meninas, não, a gente não quer estereótipos, né? O pessoal acha que bibliotecária é aquela pessoa de coque, de óculos, né? Mais velha. Mais velha, mas não é assim, né? A gente tem, todo dia tem pessoal se formando, gente muito nova, eu comecei muito nova na profissão, né? E aí a gente tem esse estereótipo, mas o estereótipo é as brincadeiras, né, que a gente tem na profissão. O bibliotecário lê todos os livros de uma biblioteca? Todos os livros seria... Tem que saber, nós temos que, pelo menos, saber do que se trata aquele livro, para poder catalogar e colocar a informação correta. Porque senão, se nós verificarmos somente pela capa, ficaria muito fácil. Né? Mas a gente tem que saber exatamente do que se trata o livro. Lê-los todos, imaginou ler a biblioteca da PUC, que tem mais de 500 mil títulos, então aí eu teria que ter quantas vidas para ler tudo aquilo. Então é difícil. Você vai ler um livro ao qual você se identifica mais, você quer conhecer mais sobre o assunto, aí você tem como ler. Claro, não dentro do horário de trabalho, né? Mas você o empresta, como normalmente todas as pessoas, leva para casa e lê. O bibliotecário, em geral, gosta de ler? Gosta muito, eu li muito, mas isso não é uma prerrogativa para você ser bibliotecário, né? É uma profissão mais na área de humanistas, tem que ter uma ligação mais com essa área de humanas, né? De conhecimentos gerais também, porque você pode trabalhar em qualquer área do conhecimento, né? Então você tem que ser um curioso, eu acho. Eu diria isso. E também tem que gostar um pouco da área que você está trabalhando, ter uma coisa afim com a área que você trabalha, né? É interessante isso, que aí você vai ler mais, conhecer a área e poder trabalhar melhor os livros, né? Que você vai indexar, catalogar. Então, a imagem que existe em relação ao bibliotecário é que o livro chega, ele põe um número e põe na estante. Esse é o trabalho do bibliotecário? Não. Existe até um caso, não sei se já aconteceu com você. Eu fui a uma certa biblioteca, ela é muito particular. Então, a pessoa chegou para mim, poxa, você estudou 4 anos para saber guardar livros. E eu trabalho a minha vida inteira nessa biblioteca
Nunca precisei estudar. Só que as pessoas esquecem, porque não é só pegar o livro, carimbar e colocar na estante. Você tem todo um trabalho a ser feito. Eu tenho que saber o que é aquele livro, para que área ele vai, para que número eu vou, a classificação dele. Eu vou, como na biblioteca da PUC, ou como na biblioteca da USP, nós temos um sistema a qual entra o autor, o título, toda uma série de informações, inclusive os assuntos aos quais a gente coloca dentro do sistema para que o próprio aluno, vamos supor, ele não sabe nem o título, não sabe o autor, mas ele quer livros sobre o assunto Guerra do Paraguai. Então ele vai, dentro do sistema, colocar Guerra, Paraguai. Então é aí que é o trabalho do profissional. Vai colocar a informação correta dentro daquele assunto e aí o aluno vai localizar aquele livro dentro daquela classificação que ele localiza. Quer dizer, é um trabalho minucioso, que você tem que prestar atenção, tem que saber exatamente o que você faz, porque senão, se você não coloca a informação correta, o livro está lá, mas não está lá. Quer dizer, o físico está. Sei, mas você não acha? Mas você não acha. Tá? Dentro de 500 mil? Exatamente. O trabalho bibliotecário também tem toda essa parte, tem também a parte de gestão de pessoas, né? Essa parte administrativa, que a gente também, muitas bibliotecas, quem cuida da parte de compras, de aquisição, né, de material, é o bibliotecário. Então, ele que decide ou ele é o executor? Ele, às vezes, decide, às vezes é o executor, depende muito da instituição que você está, né? Geralmente, ele recebe indicação de professores, alunos, sugestões do público dele, né? Sim. Qual é a área que o público está mais interessado, precisando naquele momento, e aí ele vai atrás do material, né? Tem todo um processo também relacionado a essa parte administrativa, né? Estatística, conhecer o usuário, pesquisa de usuário, saber o que o seu usuário quer, como atender o seu usuário. Hoje um livro vem com uma ficha catalográfica, tanto ficção quanto livro ensaio, já vem com o número lá. Sim. ISBN, é isso? É o nome? Esse ISBN é um número para todos os livros, não é um número relacionado à biblioteconomia, é um número relacionado à editora, produção. Não é ele que já indica onde vai, não vem tudo pronto. Não, esse é um número o trabalho bibliotecário. Não, esse é um número da Biblioteca Nacional. É a Biblioteca Nacional, o ISBN, quem fornece esse número é a Biblioteca Nacional. É um número que não ajuda em nada não entra na classificação de uma biblioteca específica. Ele entra na catalogação. Ele entra, mas o aluno nunca vai procurar um livro pelo ISBN. Olha, eu quero um livro ISBN e tal. Sim. Não existe. Não existe isso. Mas ele não diz, isso aqui é tal tema. Não, a única que diz coisa sobre o país, né? Sobre o Brasil. Exatamente. É um código universal. Todas as publicações no mundo tem o ISBN. Inclusive, para os periódicos, tem o ISSN. Que é um número único. Que é um número para aquela revista. Muito bem. Fora de biblioteca, o bibliotecário trabalha em outro lugar? Apesar Sim, pode trabalhar em qualquer empresa. Tem uma gama muito grande de trabalho. Onde, por exemplo? Escritórios de advocacia. É muito forte o trabalho nessa área. Muito. Eu conheço muitos bibliotecários que trabalham no escritório de advocacia. Por quê? Porque todo advogado tem o seu acervo dentro do escritório. E, além disso, ele se torna, por exemplo, aí já a questão de direito eu já não vou saber muito, já não sou muito da área. Mas todas as decisões do Supremo, ele vai ter um banco de dados sobre todas as decisões
do Supremo ou... E legislação, a legislação no Brasil é muito extensa, né? Tem toda essa característica da legislação brasileira, que é uma coisa muito extensa e que muda muito, né? Eu já trabalhei um pouquinho na área jurídica no começo da minha carreira e, assim, todo dia tinha coisas. Eu trabalhei, todo dia sai coisa nova, né? É muito impressionante, é uma velocidade muito... Ou mesmo questões dos tribunais. As questões dos tribunais, jurisprudência. Então, jurisprudência. Obrigado, era essa a palavra. A jurisprudência. Então, o bibliotecário vai elencar todas as jurisprudências, por quê? Para que o advogado já saiba, num parecer, num processo, então todas as jurisprudências relativas ao caso que ele esteja trabalhando. Que outros lugares, além da... Centros culturais, pode trabalhar em museus, em empresas, na área de desenvolvimento tecnológico, tem muita empresa, centro de documentação. Eu já trabalhei em empresas de auditoria, um banco, né? Banco na parte jurídica, na auditoria mais nessa parte jurídica e também de inovação, conhecimento de mercado, né? Porque na empresa que eu trabalhava, dava assessoria para empresas estrangeiras que queriam abrir aqui no Brasil. Então, a gente ajudava na hora de fazer pesquisa de mercado, conhecer o mercado da empresa interessada a vir para cá, né? Então, toda essa área. Então, tem emprego... Tem. Em abundância para os bibliotecários? Tem. Mesmo porque, como a profissão é regulamentada por lei, então, aonde tem uma biblioteca, o gerente, ele tem que ser um bibliotecário. Tá? Isso é da própria lei. Então, por exemplo, na PUC, na USP, na Santa Marcelina, então, a biblioteca da universidade, ela tem que ter o profissional bibliotecário. Teoricamente, toda escola deveria ter um bibliotecário? Teoricamente, sim. Teoricamente, a lei sancionada em 2010 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela diz o seguinte, que toda escola tem que ter uma biblioteca. Sim. Tá? E ele já incorpora o profissional bibliotecário na lei. Só que ele dá um período para que as escolas se adaptem a isso. É um período de 10 anos. Emprego vai ter. Agora, se vão ter bibliotecários suficientes, aí a gente já não sabe. Atualmente são professores remanejados, né? Geralmente, que por algum motivo de saúde ou outra questão não podem dar aula, acabam indo para a biblioteca. Né? Que não são profissionais. Exatamente. Mas a tendência é, então, no futuro, que... E é um número absurdo, porque São Paulo são 6.000 escolas estaduais. Fora todas as escolas particulares. Privadas. As privadas, a maioria já tem bibliotecário, né? De um certo modo. Escolas privadas tem? Tem várias escolas, as escolas melhores, com certeza todas têm. Uma imagem que se coloca é o seguinte, profissão em extinção. Você vai no Google e escreve uma palavra, já vem a informação. O que vocês podem dizer? A internet e a informática, a computação vai acabar com o trabalho do bibliotecário? Não. Eu acredito que não. Também acho difícil. Não, porque a gente acessa o Google, mas você coloca uma palavra, mas atrás daquela palavra que você acha, vem diversas páginas com coisas que não tem nenhuma relação com aquilo que você solicitou. Exatamente. Então, aí falta também o profissional da área. Profissional, para colocar fazer essa parte da indexação, né? Que não é feita, é tudo algoritmo, eles usam esses algoritmos computacionais que trazem as informações, mas isso não tem uma seleção disso, né? E não há espaço bibliotecário nessas empresas de computação que fazem... Eu acho que tem muito, né? Sei. Eu acho que tem, eu acho que o profissional tem que ir atrás dessa área, eu acho. Que é o futuro, que todo mundo tem que ir para a área, assim, não todo mundo, mas, assim, acho que a gente tem que procurar mais essa área, sim. Procurar se aprofundar, ter conhecimento de programação, eu acho que é uma área que vai aumentar o nosso leque, né?
apesar de, às vezes, eu achar que eles estão tomando um pouco a nossa área, né? Eles estão invadindo um pouco o nosso espaço, mas eu acho que a gente tem que pensar no futuro e invadir o espaço deles também. Quer dizer, você é um profissional que atua junto, não? Isso, exatamente. Exato, exatamente. Porque eles estão competidor. eles estão preocupados ali com a lógica, né, com a programação, e a gente pode trazer esse lado mais humano para isso, né, que eu acho que falta para a área deles, né. Existem alguns cursos chamados arquivologia, universitários. Sim. É diferente de biblioteconomia ou não? Sim, Sim. a arquivologia é completamente diferente da biblioteconomia. Você trabalha com documentos. Por exemplo, eu que trabalho com o acervo do Dr. Hélio Bicudo. Então, nós temos que verificar, colocar aquele documento relativo, por exemplo, você vai dividir a vida do Dr. Hélio, a vida profissional, a vida pessoal, a vida, às vezes, religiosa, como um escritor. Então, cada documento, ele reflete uma parte da vida dele. Quer dizer, aí você tem todo um conjunto a qual você tem o universo da vida, mas você tem as partes a qual faz parte, por exemplo, ele trabalhou como procurador, então você tem toda uma gama de documentos relativos à procuradoria. Ele escreveu alguns livros, então você tem toda uma série de documentos relativos à confecção, ao pensamento, ao escrito daquele livro. Então a gente tem que separar, mas deixar todos num conjunto. Tá? A biblioteconomia ela já é diferente. Nós não nos preocupamos se aquele livro faz parte da vida daquele autor ou não. Então é o acervo geral. Tá? Claro que isto é história, isto é botânica, tá? Dentro das suas particularidades. Mas a arquivologia ela vai refletir o documento, diferentemente do livro, ele vai ter 2.000 correspondências. Então, cada correspondência, você tem um assunto diferente. Então, você tem que ler, aí você vai conhecer a vida da pessoa. Quando você procura informações sobre bibliotecário, em manuais, em guias, em geral aparece a seguinte expressão: ele é um gestor da informação. O que quer dizer isso? Um gestor da informação. Eu acho que é uma pessoa que tem uma visão ampla de toda uma área de conhecimento e pode gerir de um determinado lugar ou de uma instituição, né, de uma área do conhecimento. Eu acho que isso é uma gestor, eu acho que é uma coisa muito, sei lá, ampla, né, para se dizer. Você trabalha mais especificamente com nichos, né, de áreas, né. Eu acho que um gestor da informação é uma pessoa que eu acho que é uma pessoa que gosta muito disso e tem essa capacidade de ver a informação como um todo, eu acho, né. É uma coisa bem ampla. Ele vai ter um trabalho muito específico, por exemplo, um assunto na área de cinema. Tá? Então, às vezes, um bibliotecário especialista na área de cinema. Então, ele vai gestar todas aquelas informações na área de cinema e, às vezes, até confeccionar um thesaurus sobre aquilo. Aquele assunto... O que é isso? Um thesaurus. É como se fosse um índice de termos que você vai usar. área. Por exemplo, você não usa casa, você usa domicílio. Sei. Tá? Você não usa... residência. Exato. Ele exato. junta tudo isso. Animais, como é que você vai tratar dentro da cena? Eu quero... alguém precisa de cenas de animais, mas às vezes, qual tipo de animal? Então, ele vai ser muito específico, ele vai trabalhar sempre essa especificidade da informação. Eu te apresentei e aparece no seu currículo que você trabalha com o público, treinando o público para usar uma biblioteca. Como é que é esse trabalho? A gente hoje, assim, a gente tem muita base de dados
que tem recursos informacionais, né, que a gente compra, faz assinatura de bases de revistas científicas, bases de dados referenciais, e essas bases de dados são todas, assim, têm as suas especificidades na hora de usar, de fazer a pesquisa, é tudo na internet, né? Mas não é tão simples como você colocar só no Google, né? Você coloca e vem tudo. Tem cada área tem as suas bases, e aí a gente ajuda o pessoal. Como o pessoal é de humanas, tem um certo, assim, um pouco de receio com o computador, então a gente ajuda, faz essa interação de como ir fazer a busca, usar as palavras corretas, usar as palavras do índice, né, como a gente falou, do Tesaurus, para poder facilitar na busca, estratégias. Quer dizer, ajudá-lo a localizar a informação que ele precisa, é isso? Exatamente. E treiná-lo, educá-lo. Isso, seria isso. E a gente tem várias bases que você pode ser feito buscas, e essas buscas geralmente são em bases internacionais e tem as especificidades. A gente pode recuperar essa informação depois, para depois colocar no trabalho que você faz, né, que você está escrevendo, no seu artigo. Tem gestores de referências agora, né, programas que organizam as referências para você. Você não precisa mais ficar escrevendo a referência lá, como a gente fazia, né? Esses programas organizam as referências para você. Eu dou esse tipo de atendimento, né? Chega o pessoal novo e aí a gente mostra como funciona a biblioteca também. Eu tive contato com bibliotecários de bibliotecas municipais que são espalhadas, e numa específica na Zona Leste, a bibliotecária promovia eventos. Também é uma tarefa, na área cultural, também é uma tarefa dela, ou ela extrapolava? Não. A biblioteca também. Sim. A nossa biblioteca promove eventos também. Sim. A gente faz lançamento de livros, de revistas, palestras. A gente promove evento também lá na biblioteca, exposições. Principalmente na área pública, onde você tem um bairro. O bibliotecário, como é aquele que gerencia, aquele que vai administrar a biblioteca, então ele tem que verificar quais são as demandas daquela população e fazer daquela biblioteca não apenas um depósito de livros a qual você atende o aluno, olha, é este o livro, tá? Ele tem que fazer com que a comunidade participe da biblioteca. Seja algo mais vivo. Vivo, não é só o depósito de livros, mas ali tem vida. Interessante. Existe hoje uma grande parte de informações que estão na internet, né? Podemos lembrar da Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma grande reunião de artigos, de livros, eu acho também, é isso? O bibliotecário trabalha nisso ou fica o povo da computação? A gente trabalha em conjunto com o pessoal da computação, Sei. nesse caso, né? A gente, lá na psicologia da USP, a gente coordena um trabalho da BVSPC, que é uma biblioteca virtual de saúde, só que especializada em psicologia. Sei. É um trabalho conjunto nosso com o Conselho Federal de Psicologia, né? E aí tem 3 bibliotecárias que trabalham com isso lá, e esse trabalho não é um trabalho só nosso, é um trabalho de uma rede de bibliotecas de psicologia do Brasil inteiro, né? Então a gente coordena esse trabalho lá, quem coordena é a Carla, né? A gente tem esse trabalho e tem as revistas indexadas, tem artigos em texto completo no PPSIC, dentro da BVSPC. Tem a nossa terminologia também, que a gente estava falando agora, o nosso Tesaurus também na BVSPC. Tem indicação de livros, a gente tem uma parceria também com editoras que doam para a gente os livros, a gente faz como se fosse uma vitrine para eles, né? Dos livros de lançamento na área de psicologia, a gente tem várias editoras parceiras, então é um trabalho bem amplo também esse, bem Quer dizer, aí não tem o livro na estante necessariamente, não, é isso? Não. Mas tem informação na internet. Exatamente. Se eu quiser um tema, orientação profissional Tem na lá, área, você de repente pode, eu jogo lá. Coloca, consegue. E é organizado por uma bibliotecária. Não uma, né? Não, várias. Várias, né? É um trabalho de uma rede, né? A gente coordena o trabalho.
né, Sei. lá na E biblioteca. acessado em qualquer lugar, já não é Do físico. mundo. Tem acesso no mundo inteiro. Elas têm um ranking lá de acessos, tem acesso no mundo todo, a nossa BVS. E é uma tendência isso? Ou é uma coisa específica da psicologia ou da saúde? Eu acho que a saúde está um pouquinho mais avançada nisso, porque a saúde também tem uma demanda muito grande de coisa nova que está saindo toda hora nessa área científica de saúde, né? Sei. Eu acho que é uma tendência que começou antes lá, mas eu acho que a tendência é ir para todas as áreas, né? Mas acho que na saúde começou um pouco antes por conta dessa grande gama de informação que é produzida muito rapidamente. E né? os livros hoje, os e-books, também entram na biblioteca ou ainda não chegou? Aqui no Brasil é complicado, né? Fora a gente sabe que o pessoal trabalha com aqueles Kindles, né? E emprestam, inclusive os Kindles fora do Brasil, mas isso aqui Nas não existe. bibliotecas, é isso? Sei. Emprestam, mas... Não, mas eles já estão entrando nos catálogos? Sim, nos catálogos entram, nos Nos servidores. arquivos, né? Sim. Nos servidores entram aqui. Por exemplo, se eu estou na USP, eu consigo ver e-books de várias áreas, né? Com certeza, todos, a maioria, 90% é em inglês, né? Mas a gente tem vários serviços, a gente assina bases de dados com e-books, né? De todas as áreas. Lá na USP, então a gente tem um servidor que cuida disso, tem o pessoal... Quando você fala assina, o que quer dizer? Você faz convênio? A gente... Com outras bibliotecas? Não. A gente compra das editoras mesmo, a gente paga uma assinatura, como se a gente pagasse uma assinatura de uma revista, a gente paga a assinatura do livro também, né? Só que a gente acessa remotamente. Periódicos, você tem muito disso, as revistas. Você assina, por exemplo, a revista dos tribunais e você tem uma gama de revistas a qual você não precisa ter do a revista, físico, você não precisa ter a revista na estante. Você acessa, né, e você tem o artigo que você precisa. E as bibliotecas compram isso e colocam no seu acervo? Geralmente. Sim. Ou a gente acessa remotamente, que eles falam que é por IP, né? Pelo número de protocolo do computador. Os nossos computadores têm acesso ao servidor deles, ou então a gente compra e coloca no nosso servidor, depende do caso. Eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.